Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje ele vai ensinar sobre aquele tipo sutil de incredulidade. Se as pessoas aprenderem a lidar com as suas próprias incredulidades, elas vão poder chegar lá aonde Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Então, esse ensino é muito interessante, é necessário aprender isso para nós ficarmos livres destes enganos. Então, vamos lá acompanhar o pastor Dave com muita atenção. Why don't you go ahead and you can be seated and open up Você pode sentar e abrir a Bíblia to Matthew, the 17th chapter. em Mateus 17. When we begin, Nós vamos começar it'll be at around the 14th verse. no versículo 14. Hallelujah, Jesus. We'll bring you up to this verse. Vamos até esse versículo. Jesus took Peter and John, Jesus pegou Pedro e João and he went up on the Mount of e Transfiguration. foi no Monte da Transfiguração. He was transformed before their very eyes. Ele foi transfigurado na frente dos olhos dele. His face shined like the O sun, rosto dele estava brilhando como o sol. and his clothing was white as light. E a roupa dele estava branca como a luz. And John and Peter was there. João e Pedro estavam lá They saw who he was talking to. e viram com quem ele estava It falando. was Moses and Elijah. Era Moisés e Elias. Somebody says, see, Alguém diz, está vendo? people come from heaven As pessoas vêm do céu to talk to us. para falar com a gente. They didn't come from heaven. Eles não vieram do céu. They came from paradise, Eles vieram do paraíso, Abraham's bosom. o seio de Abraão. Jesus hadn't resurrected yet. Jesus ainda não tinha sido ressurreto. John, he's so interesting. João ficou muito interessado. He said, as Ele- the Father has life within himself, Ele disse como o Pai tinha vida nele mesmo, he gave to the Son to have life within himself, ele deu ao Filho para ter vida nele mesmo, and that life has ended up in you, e essa vida acabou em você, because you've been born again. porque você nasceu de novo. Jesus said, Jesus the disse, hour now is. a hora é agora. And when he's speaking of an hour Ele estava falando de uma hora, in the millennial breakdown, e no milênio, 1 hour uma hora is a generation. é uma geração. This is what Jesus is saying. Era isso que Jesus estava The dizendo. generation now is Agora é a geração when the dead em que os mortos shall hear the voice vão ouvir a voz of the Son of God, do Filho de Deus. and they that hear E aqueles que ouvirem shall live. viverão. That was all in the 5th chapter of John. Isso está no capítulo 5 de João. Well, when Jesus was crucified, Quando Jesus foi crucificado and he preached to all the spirits. e pregou para todos os He says it's espíritos, time. ele disse, é a hora. He led a great procession out of the lower parts of the earth Ele libertou muitas pessoas where they were waiting, das partes baixas da terra, onde estavam esperando, and he led them home. e levou eles para casa. Well, when Jesus did this, Quando Jesus fez isso, he was talking to Elisha and Moses. ele estava falando com Elias e Moisés, He was talking about the ascension, ele estava falando sobre a ascensão, what was about to happen, o que ia acontecer and the time. e o momento. Well, when they came down off the mountain, Quando eles foram embora do monte, they mentioned John the Baptist. eles mencionaram João Batista. Even when Jesus talked about John the E Baptist, mesmo quando Jesus falou do João Batista, he said, born of women, ele disse, nascido de mulher, there's no greater than John. não existe ninguém maior do que João. Yet the least in the kingdom of God No entanto, o menor no reino de is Deus greater than he. é maior do que ele. All he was doing is making a comparison. Ele estava fazendo uma comparação. The Old Testament saints, Os santos do Antigo they Testamento, had to wait eles tiveram que esperar 4,000 years for the new nature. 4.000 anos pela nova The natureza. difference between them and us, A diferença entre eles e nós, the moment we're born o again, momento em que nascemos de we novo, pass from death to life. passamos da morte para a vida.
We're not going to die again. Não vamos morrer de novo. Our body will fall off of us. Nosso corpo vai cair de But nós. we have already passed from death to Mas life. nós já passamos da morte para a vida. He said, born of women and the old prophets, Ele disse, os nascidos de mulher, none os greater than Os John. profetas antigos não tem ninguém maior But the que least João, in the kingdom mas o menor no reino, that has been born again que nasceu de novo, is greater é maior than the greatest of the old. do que o maior no Antigo They did Testamento, not have a nature porque não tinham a that could natureza fellowship with God com a qual podem ter comunhão on com the level we Deus, walk on. no nível em que nós But temos. that has all changed Mas isso tudo with mudou his com a resurrection. ressurreição He dele. led them all home. Ele levou todos para And when casa. we get born again, E quando nascemos de novo, that's where we go é para lá que when we vamos, step out of this body. quando sairmos desse corpo. So he was discussing these things Então ele estava discutindo essas coisas that were about to happen. que iam acontecer. But when he got down off the E mountain, quando eles saíram do monte, the other 10 os outros 10, or 10, James, Peter, and John went up. The other, the ones he left behind, os outros que ele tinha deixado lá they'd embaixo, been trying to cast the devil out. estavam tentando expulsar um diabo. No matter how hard they E tried, não importa quanto eles tentaram, he just wouldn't come out. ele não saía. You ever run into a devil like that? Você já se deparou com um diabo assim? This one he resisted everything they were doing. Esse resistiu tudo que eles fizeram He just would not come e out. não saía. I was casting out a devil one time. Eu estava expulsando um diabo uma I vez. was only 2 years in ministry. Eu só estava 2 anos no ministério. She come up to the altar, A pessoa veio até o altar, fell down, caiu started growling and stuff. e começou a fazer assim com os I dentes. took that as a hint. Aí eu já percebi o que estava Something acontecendo. is wrong. Tem alguma coisa errada. But we went over, laid hands on her, and she flipped over and Aí laid there. nós impusemos as mãos e ela virou de frente. Started growling and screaming. Começou a gritar We were all yelling, "Come out!" e todo mundo começou a gritar, sai! And I remember how A.A. Allen did it. Aí eu lembro como eu e ela fazia What's isso. your name? Qual o devil? seu So I said, nome? What's your name? Então eu disse, qual o seu nome? Tell me your Me name. fala o seu The nome. devil goes, E Seeky. o diabo falou, busque, Seeky. busque. I said, Seeky what? Eu disse, busque o quê? Seeky the kingdom of God. Busque o reino de Deus. Ha, ha, ha. That made me so mad. I said, all right, Aí eu fiquei bravo. turn her loose. Sai dela. She goes, E ela ficou fazendo assim. and I went, oh. By the time I ran to the bathroom and washed that out, Aí quando eu fui no banheiro lavar, I was mad. eu estava muito bravo. I'd have choked it out of her. You come out. I Eu said. queria estrangular ela para tirar o diabo. I said, come out. Sai. There's a girl next to me, looked real E nervous. tinha uma menina do meu lado que estava muito nervosa. And I said, what kind of devil is that? E eu disse, que tipo de diabo que é esse? And it wouldn't tell. E ele não falava. And so that she was looking real scared. E ela estava muito I assustada. said, do you know what kind of devil E eu it is? disse, você sabe que tipo de diabo é devil esse? says, E o diabo disse, if you tell, se você falar, I'll expose all of you. eu vou falar tudo de vocês. I said, it's okay, he's a liar. Aí eu disse, tudo bem, ele é mentiroso. Tell me. Pode me falar. And all of a sudden, the pastor's son-in-law, E de repente, o genro do pastor he turned bright red. And I said, ficou bem vermelho. E ele disse, que diabo que é she esse? says, that's E ela disse, lesbian spirit. é um espírito de lesbianismo. I said, aha. Aí eu falei, And ah... she said, I warned you. Aí ele falou, eu te warned avisei, you. eu te avisei. She looked at the pastor's son-in-law. Aí ela olhou para o genro do pastor Says, you're cheating on the pastor's daughter. e disse, você está traindo a filha do Then he pastor. told who? E ele disse quem que estava She traindo. he turned bright red. E And I ele says, ficou bem vermelho. oh, it's a lying devil. Aí eu disse, é um diabo mentiroso. And then he exposed about 3 or 4 gals. Aí ele falou 3 e 4 They mulheres were all having an affair with que him. estavam tendo um caso com ele. Even the pastor's daughter. Até a filha do pastor, The pastor's daughter and son-in-law. a filha do pastor Was e o having an affair genro with the same woman. estavam tendo um caso com a mesma mulher. Then he named about 4 more. E falou mais umas 4 You pessoas. should have seen him run for the bathroom. Você tinha que ver ele saindo correndo para o What's banheiro. going on here? O que está acontecendo aqui? They didn't ask me to come back. Eles não pediram para eu voltar. Did you ever get the devil out? Finally. Você conseguiu tirar o diabo? Finalmente, sim. They still didn't ask me to come back. Mas eles, mesmo assim, não pediram para eu voltar. I can't imagine that. Eu não posso imaginar por quê.
Well, there's a devil here they just couldn't cast Mas out. tem um diabo aqui que eles não conseguiam tirar. He says, Ele diz, verse 14, no versículo 14, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. he called them a faithless, perverse generation. Ele chamou a geração de incrédula e perversa. How long shall I suffer you? Por até quando eu estarei com vocês? In other words, Quando eu vou sofrer? how long am I going to have to do this Em outras palavras, por quanto tempo eu vou ter que fazer isso for you? por vocês? Oh, he went on to say this. E aí ele continuou dizendo, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Then the disciples did what I would have done. E aí os discípulos fizeram o que eu faria. They came to him quietly Eles foram bem baixinho and separately. e separados. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não pudemos nós expulsá-lo? And Jesus was very blunt E Jesus foi bem direto, and to the point. foi bem no ponto. He says, Ele disse, because of your unbelief. por causa da sua falta de fé. You know why they come to him quietly apart? Sabe por que eles foram em particular perguntar para ele? Because if they'd have yelled over the head of the crowd, Porque se ele gritasse na frente de todo mundo, Jesus, why Jesus, couldn't we cast it out? por que nós não pudemos expulsar o diabo? He would have answered over the head of the Ele crowd. teria respondido alto também, Because of your unbelief. por causa da sua incredulidade. Ah, não, I'm a faith man. sou um homem de fé. I prefer not to talk like Eu that. prefiro que você não fale assim. I prefer to call it Eu prefiro chamar isso de my level of o faith. meu nível de fé. He said, Ele disse, because of your Por unbelief. causa da sua incredulidade. Well, he didn't stop there. Mas ele não parou aí. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. And after Jesus analyzed the whole situation, Depois que Jesus analisou toda a situação, in verse 21, no versículo 21, he said, howbeit, ele disse, mas, analytical word. uma palavra analítica. He said, this kind goeth not but by prayer and fasting. não sai a não ser com oração e jejum. Well, the reason the devil wouldn't come out, A razão por que o diabo não saía because of their unbelief. é por causa da incredulidade deles. First of all, Em primeiro lugar, when he said, this kind cometh not but by prayer and fasting, quando ele disse esse tipo não sai sem ser com oração e jejum, he wasn't particularly talking about the devil. ele não estava falando necessariamente do diabo. He was talking about what it took to get rid of that kind of Estava unbelief, falando do que era necessário para se desfazer daquela incredulidade, where you could cast the devil out. para você poder expulsar o diabo. When he said, why couldn't we cast it out? Quando eles perguntaram por que não conseguimos expulsá-lo, He said, because of your unbelief. ele disse por causa da sua incredulidade. Let me tell you what kind of unbelief that Deixa eu is. te dizer que tipo de incredulidade é essa. They had been casting devils out. Eles já tinham expulsado demônios, This one wouldn't come. mas aquele lá não saía. He just would not come, Não queria sair, no matter how hard they não tried. importa o que eles fizessem. The kind of unbelief he's talking O about tipo de incredulidade que ele está falando is that real subtle kind. é aquele bem sutil, The kind you don't even know that you have aquele que você nem sabe que tem. when it faces you. Quando ele te enfrenta, Let's just say for the sake of teaching. vamos dizer para o ensino They brought me a child. que alguém me trouxesse uma criança And the child was possessed with the devil. e a criança tivesse possessa por um diabo. They bring him to me, E aí trazia para mim and I pray. e eu vou orar, I try to get it to come out. tentar tirar o diabo. I reach down on the inside of myself. Vou bem dentro de mim I pray with all the faith I e have. oro com toda a fé que eu tenho. And I know it's a child, Eu sei que é uma criança, so I can't hold him accountable. então eu não posso falar que ela é responsável. So with everything in me, Então, com tudo em mim, everything, tudo, I milk every cell in my body eu pego de todas as células do meu corpo for faith. a fé. Then because I love God, E porque eu amo Deus, I say he takes the opportunity
Vamos dizer que ele pega a oportunidade to walk in the door para entrar naquele lugar and teach me. e me ensinar. So first he walks in, Então, primeiro ele entra, and I see him, and I go, eu vejo ele e falo, oh, Jesus. Jesus. He said, can I teach you something? E ele diz, posso te ensinar uma coisa? Yes, sir. Sim, Senhor. Why didn't you cast that devil out? Por que when I você prayed? não expulsou esse diabo quando eu orei? You think he's going to look at me and say anything he didn't tell them? Você acha que ele vai olhar para mim e dizer alguma coisa que ele não falou para eles? He'd look at me and he'd say, because Ele olharia para mim e diria, por causa of your unbelief. da sua incredulidade. I said, excuse me? E eu diria, peraí, I've been casting devils out before this. eu tenho expulsado diabos antes disso. And if I have unbelief, I don't know it. E se eu tenho incredulidade, eu não sei. Because I reached way down inside Porque eu fui bem dentro de mim and pulled up all the faith I e had. peguei toda a fé que tinha. I milked every cell. Eu peguei de todas as If células. I have that kind of unbelief, Se I eu don't tenho know esse it. tipo de incredulidade, eu não sei. He's talking about a very, very subtle Ele está falando de um tipo muito of sutil unbelief. de incredulidade. Let me show you what it blocks. Deixa eu te mostrar o que ele bloqueia. If you ever learn to deal Se você aprender a lidar with your unbelief on that level, com a sua incredulidade neste nível, Jesus said, Jesus disse, nothing, nada, nothing, nada, nothing nada would be impossible vai ser impossível to you. para você. You could say to that sycamore Você tree, pode dizer para aquela come árvore, on, by the roots, pela raiz, you remove yourself from here, levante-se daqui cast you into the sea. e seja lançado no mar. Nothing, E nada, nothing nada shall be impossible vai ser impossível to you para você. if you could ever learn to deal Se você aprender a lidar with that real subtle kind com esse tipo sutil of unbelief. de incredulidade. Then he went on to analyze. E aí ele continua analisando. He said, how be it? Ele disse, mas, What's going on here? o que está acontecendo aqui? So Jesus should say, excuse me, Jesus, Wait a dá minute licença, espera um minutinho. come out. Sai. And he'd say, E aí ele diria, now what are you saying? o que você estava falando mesmo? I'd go, oh, if this is a really subtle kind of unbelief, E eu falo, se esse é um tipo muito sutil de Most of the incredulidade, we don't even know we na have. maior parte do tempo nem sabemos que what do we do? que nós o temos. Então o que fazemos? Oh, we park most of our problems. Nós estacionamos os nossos problemas. When Jesus analyzed the whole situation, Então quando Jesus analisou toda a situação, he said, how be it? ele disse, mas This kind of unbelief esse tipo de incredulidade is dealt with by prayer é lidado com oração and fasting. e jejum. I know what prayer has to do with it. Eu sei o que a oração tem a ver com isso. The book's about that. O livro é sobre isso. I know what prayer has to do. Eu sei o que a oração tem a ver com isso. He said, this kind cometh not. Mas ele disse, esse tipo não sai Prayer sem ser por oração and fasting. e jejum. What does going without eating? O que tem a ver com não comer? Fasting. O jejum. What's that got to do with my O unbelief? que isso tem a ver com a minha incredulidade? I know what prayer has to do with Eu it. sei o que a oração tem a ver. But what does going without eating Mas e não comer? have to do with O unbelief? que isso tem a ver com a incredulidade? Fasting? Jejum? Yet he made a great statement. Ele fez uma grande declaração. He said, look, you could cast this sycamore tree into the ocean. Você pode mandar essa árvore ir para o mar, You deal with this level of unbelief. se você lidar com esse tipo de incredulidade. And nothing, Nada, nothing, nada, nothing nada shall be impossible. vai ser impossível para você. I refuse Eu me recuso to park something a deixar algo de and lado ignore it. e ignorar aquilo. If Jesus has provided Se Jesus já proveu for it, aquilo, I will not. eu não vou fazer isso. So no fasting has something to do with unbelief. Então eu sei que o jejum tem algo a ver com a incredulidade. But what? Mas o que? And especially that subtle kind. Principalmente esse tipo sutil, It's very subtle. muito sutil. You don't even know that you have. Você nem sabe que tem. You just park it.
Mas você deixa aquilo Your estacionado. walk comes to an end. O seu caminhar chega ao fim. No more power beyond this. Não tem mais poder além disso. When he first started dealing with me about fasting, Quando ele começou a lidar comigo com o jejum, I had heard about champions of the faith, eu já tinha ouvido sobre os campeões da fé, men that had fasted. homens que jejuaram. One of them was a man by the name of Franklin Hall. Um deles era um homem chamado Franklin Hall. He was one that Elaine learned from in her younger days. Ele aprendeu, foi a Elaine aprendeu muito através dele no início. He's a very holiness man. Era um homem muito santo, Just loved God. amava a Deus. But he got some kind of cancerous growth in his side. Mas aí apareceu um tumor de câncer do lado dele. It got bigger than an egg, E ficou maior que um ovo. and it would burst and it ooze. E aquilo se abria e saía um líquido. And you got to understand them old timers. Você tem que entender esses antigos. He said, "How can I preach faith Ele falava, como que eu posso ensinar a fé e cura when I have this?" enquanto eu tenho uma coisa dessa? And this is what they did. E era isso que eles faziam. A little hint on fasting. Uma dica sobre a fé, It executes a place ela executa um lugar of mortification. de mortificação. It kissed everybody goodbye. Ele se despediu de todo mundo, da família, He says, "I'm going to come back healed." e disse, ou eu vou voltar curado. He walked as far as he could into E ele foi andando o the tanto wilderness que pôde no deserto, till he got so tired. até ficar tão cansado. Then he just sat down under a bush, Ele sentou num arbusto, worshiped God, adorou a Deus and waited. e esperou. One day went by, Um dia passou, and another, e outro, and another, e outro, another, outro, and another. e outro. He started getting weak. Começou a ficar fraco. Threw his hands up one day and just worshiping God. Levantou as mãos um dia, adorando a Deus, agradecendo. All of a sudden, De repente, a streak of light came out of heaven, um raio de luz veio do céu, hit him in the side. bateu bem do lado dele, And that thing just rolled over e and fell out. aquilo caiu dele. You could see where it was. E você pode ver onde estava aquilo. He was completely healed. Ele foi completamente curado. These old timers were tough. Esses homens antigos eram muito I fortes. had the privilege to preach with some of them in the first days. E eu tive o privilégio de pregar com alguns deles no início. Então, ficou claro o que é esta fé pequena ou essa sutileza de fé. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Você entendeu que o problema não era o demônio? Jesus não estava falando daquele diabo. Não é que o diabo era grande, que eles não podiam expulsá-lo, mas o problema estava na falta de fé deles, aquela sutileza, né, de falta de fé. Então Jesus disse que era preciso muita oração e jejum para ficar livre da falta de fé, porque quando nós temos fé, nós podemos orar que nós somos abençoados. Nós podemos expulsar demônios. Então é isso que o Senhor Jesus quer, que nós tenhamos o poder, que nós tenhamos a unção do Senhor em nós, para nós sermos abençoados, para nós expulsarmos demônios, para nós sermos sarados. Então vamos orar em línguas, vamos jejuar, porque nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos ter aquela fé que nós vamos lançar para o mar todas as dificuldades e chegar lá onde Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Nós louvamos e agradecemos a Jesus pela bondade dele, pelo amor, por tudo que ele faz por nós quando nós oramos, como ele responde às orações, não é mesmo? Então agora nós vamos orar. Entregue agora as suas aflições, os seus problemas, o seu coração a Deus, para que Ele abençoe você e esse problema saia da sua vida. Pai glorioso, eu apresento cada telespectador agora, para que a sua mão poderosa toque-os agora,
para que essa enfermidade saia desse corpo agora, em nome do Senhor Jesus. Essa dor, esse mal-estar, esses remédios que você toma, que traz outros efeitos colaterais aí no seu corpo, que todo esse mal saia agora do seu corpo, da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vem, Pai glorioso, trazer a paz para este coração, para esse coração atormentado, atribulado, inquieto. Em nome de Jesus, eu comando paz para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor, o que você está fazendo agora e eu quero te louvar, eu quero te dar toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus, aleluia, glória, glória ao Senhor. Eu quero aproveitar hoje para mandar um abraço muito carinhoso, com muito amor de Jesus, para a Geni e o Ricardo de São Paulo, que estão sempre assistindo esse programa, estão aprendendo com o Pastor Dave como a serem vencedores, como a receberem de Jesus todas as bênçãos. Olha, Deus abençoe muito vocês, o seu lar, que vocês cada dia recebam mais. Geni e Ricardo, nós amamos vocês. Então agora que nós chegamos ao final desse programa, eu quero deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, para você poder se cadastrar e receber as cartas de ensino do Pastor Dave. Elas são gratuitas. Você vai dizer como você quer receber essas cartas, ou e-mail ou pelo correio. Simplesmente acesse o nosso site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.